Viajando com o Biquíni. Oi, gente, muito boa noite. Bom, gente, hoje, né, assim, como eu não tenho nenhuma imagem inédita para mostrar para vocês, não acabei de fazer uma viagem, e como eu tenho, assim, mais de 40 países para mostrar aqui para vocês, então eu sempre aproveito, assim, um gancho, um país que está sendo falado ultimamente, e falo desse país aqui, faço um gancho, né? Então, hoje eu estava vendo essa semana a China, né, em todos os noticiários, né, tanto nacionais como internacionais, aquela viagem, todo mundo viu aí, do Obama lá para a China. Então, eu resolvi fazer um programa para a China, já fiz vários aqui, eu tenho muitas imagens, a gente vai ver assim, a China assim, mais comum, do dia a dia, aspectos assim, não assim tão fantásticos, né, como a Grande Muralha da China, essas coisas assim, esses emblemas, né, da China. Vamos ver a China do dia a dia. Mas o que me chamou a atenção assim nessa viagem, que eu fiquei pensando, achei muito engraçado, é que assim, já está mais que, né, se configurou já que a China será a grande potência aqui do nosso planeta, que vai substituir os Estados Unidos, que graças a Deus todo mundo está vendo, está em plena decadência. E os americanos, logicamente, correram para lá. Então, o Obama foi lá tentar conseguir, né, vantagens, né, estão sendo prejudicados por esse comércio da China, tudo, o iene muito barato, todo mundo já sabe, todo mundo sabe disso. E ficou lá, né, tentando, na maior simpatia, como se fosse muito amigo. Eu estava vendo aquilo e comigo mesmo pensando, né, estava achando engraçado, porque os chineses é um povo assim, muito diferente da gente. Eu não sei se os Estados Unidos sabem disso, né, porque também são conhecidos os americanos por ter assim, pouca cultura sobre os outros países. Mas todo mundo sabe que a China, toda a guerra que a China entrou, primeiro eles se fingiam de amigos, faziam-se de amigos dos inimigos e depois traíam eles, né? Então, quer dizer, eles não se impressionam com aquilo, né? Por mais simpático que o Obama estava ali sendo, que ele parecia que eu via assim nos olhos, né, do Hu Jintao, o primeiro-ministro, todo aquele povo lá, que eles não acreditam naquilo, eles estão esperando que eles vão traí-los, como eles sempre fizeram com todo mundo. Claro, as pessoas julgam os outros por si mesmos. Então, eu acho uma situação muito engraçada, eu fico me perguntando como será, né, esse nosso mundo aqui sendo a China a maior potência. Com os Estados Unidos, a gente sabe que foi horrível. Com eles, será que vai ser melhor? Né? Eu tenho minhas dúvidas. Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa que eu acho muito interessante, um ponto muito a favor da China. É que a China não é um país religioso, né? Pelo contrário, é um país ateu. E isso eu acho fantástico. Porque aqui no Ocidente, né, para que eles usam a religião? Todos os canalhas, todos os cafajestes, todas as falcatruas, está escondido atrás da religião. Eles usam a religião como fachada. Então, pelo menos isso, eu tenho a esperança, né, que essa hipocrisia é capaz de acabar no mundo, agora sendo a China essa grande potência. Eu tenho assim, muita esperança que esse século, algumas coisas vão mudar nesse sentido, né? Acabar esse peso da religião para cobertar todas as guerras, toda a sacanagem, que isso mude no mundo. Então eu acho os chineses interessantes por isso e por muitas outras coisas, né? Pela maneira deles viver. Vamos ver as imagens, eu vou falando enquanto a gente vai vendo as imagens. Solta aí, Fernando. Porque os chineses, por exemplo, eles são conhecidos como um povo assim, de muita longevidade, né? E essa longevidade vem desse estilo simples deles de viver, né? De, por exemplo, dessa vida saudável, de se exercitar, né? Pelos parques, em todos os lugares. A gente andando em Beijing, imagina, uma grande capital, né? Uma cidade super agitada, mas essas cenas aí são comuns na cidade, né? As pessoas saem para a rua, todos os parques, isso aí, por exemplo, é o templo, Harvard Temple, né? É um lugar famoso, um museu, e ali na entrada tem então todos esses aparelhos para as pessoas comuns, cidadãos, chegarem e se exercitarem, principalmente os idosos. Isso daí, então, eu acho assim de uma importância, nossa, tão grande. O país é conhecido, então, por essa longevidade, pela energia, né, e pela força espiritual das pessoas também. E tudo isso vem desse estilo de vida saudável deles, né? Os exercícios físicos e essa maneira, por exemplo, isso daí, esse templo aí tem esse longo corredor, né, esse corredor grande assim na entrada, e ali então, por exemplo, tem esse cara aí que é conhecido lá, essa arte, uma das artes chinesas, que é change faces, né, de trocar as faces. Ele fica ali imitando, né?
os cantores de ópera, os artistas lá chineses. E as pessoas param ali, ficam vendo aquilo, mais um pouco na frente um outro sabe fazer um malabarismo, mas não é por dinheiro, não é por nada, é o estilo de vida deles, né? Como se fosse um lazer, né? Assim, a diversão está na rua, né? Não está só. Lá também tem televisão com vários canais. Uma coisa interessante, são 60 canais de televisão e não tem nenhum canal pornográfico. E tem muitos canais, 13 canais, que são assim tradicionais. Isso daí, por exemplo, a escrita chinesa é outra coisa, que é a escrita, né, como a gente entende, e é também uma diversão. Está vendo? As pessoas ficam desenhando esses caracteres, assim, em qualquer lugar, né, em papéis, na rua, tá vendo? Num passeio. A gente vê essa cena é muito comum na China. E eu acho incrível, porque vocês imaginam, né? São 5.000 caracteres, na verdade, ideogramas eles chamam, são ideias. Então, assim, o povo chinês, a gente não pode julgá-los, pensar que eles são que nem a gente, né? Por exemplo, a partir disso daí, você imagina, uma coisa pode ser dita de várias maneiras diferentes, né? Então, vocês imaginam, esses 5.000 caracteres, a maioria dos chineses, poucas pessoas, na verdade, dominam toda esses caracteres, né? Vamos dizer, para você ler um jornal, você precisa saber 2.000 caracteres. Para você ler um livro, você precisa saber 3.000. No primário, as crianças aprendem 1.000. Depois, no ginásio, mais um pouco. Depois, na universidade, mais um pouco. E como eu disse, poucos são aqueles que sabem todos eles. Mas é um povo, né, é uma cultura incrível, porque imagina, uma cultura ininterrupta de 5.000 anos, nunca foi destruída a China, né? Por isso também que eles têm tanto poder, né? Tudo lá é tão monumental. Aí, por exemplo, é mais um desses, vamos dizer, tipo um museu, né, a céu aberto que tem lá em Pequim. É muito interessante, a gente vê todo assim, o luxo, né, que eles viviam antigamente, a seda chinesa, incrível, impressionante, os tecidos, né, com fios de ouros, brilhantes, maravilhosos. E aí a gente pode ter assim, bastante informação sobre essa cultura deles, né, as guerras, né, é uma história assim, de muita lenda, né, imperadores que viram macacos, concubinas, traições. É uma história muito interessante. E eles cultuam muito isso, tanto que por todo lado, assim, na rua, você vê essas pessoas, assim, vestidas como a gente, normalmente, mas também com essas roupas, assim, mais tradicionais. Isso daí é uma parede que tem um eco, entendeu? Pela maneira dela, da construção. Por exemplo, eu estava ali nessa ponta aí do muro, e lá do outro lado, o meu companheiro, né, eu falava ali, o que a gente sussurra baixinho, aqui você ouve lá 1 quilômetro de distância. É incrível, todo mundo fica ali berrando, falando e tal. Eu não sei exatamente por quê, maneira assim como foi construído. Aquele jarro que a gente viu ali, em todos os palácios tem isso. Por quê? Porque antigamente, todos esses palácios eram construídos tudo em madeira. Então tinha esses jarros de água, né, ali, que era para as pessoas apagarem o fogo quando o fogo começar. As mulheres, é muito comum as mulheres motoristas de ônibus, como a gente está vendo aí, as mulheres estão na vanguarda na China desde 46, isso também é sabido, é uma das vantagens do comunismo. Aí é um típico restaurantezinho comum, assim, o que eu achei interessante ali, porque eu fui comer, assim, olhar o buffet e vi um feijão, né? E fiquei toda feliz, tinha muito tempo que eu não comia feijão essa viagem, já estava mais de um mês fora do Brasil, e de repente fui comer o feijão, mas ele era doce e gelado, né? Quer dizer, uma concepção bem diferente. A bicicleta faz parte da vida dos chineses, né? Para vocês terem uma ideia, em Pequim tem 13 milhões de pessoas e 9 milhões de bicicleta. E é incrível também, por exemplo, motinho de 2 tempos não existe lá mais, porque polui muito, né? As motos e os carros são silenciosos e elétricos, não tem poluição. Esses aí são os hutongs, famosos hutongs, que são esses bairros paupérrimos bem no centro de Pequim. Para vocês terem uma ideia, nesses bairros não tem banheiro nas casas. De cada 100 pessoas tem um banheiro público.
E, por sinal, diga-se de passagem, entrar em um banheiro público em Beijing é uma aventura por si só, né? Eles não têm papel higiênico, então vocês imaginam como é que é com essa quantidade de gente usando. Esses hutong, vocês viram ali as pessoas, assim, eu estava ali fazendo imagem, as pessoas não gostam muito, assim, de turista e tal, mas eu nem sei se esse aí, por exemplo, existe mais, porque isso aí, por exemplo, foi em 2008, antes das Olimpíadas. E depois das Olimpíadas, a cidade parece que mudou muito, né? Eles vão destruindo esses bairros antigos, assim, inteiros, e vão no lugar, de repente, surge ali um arranha-céu. Aí a famosa Praça Celestial, que por sinal eu passei o maior sufoco aí da minha vida, porque eu vi um guarda prendendo uma mulher, fui com a minha câmera e pegar a imagem daquilo, achei interessante uma cena daqueles. Fui presa, fui levada com um monte de chinês, me afastaram do meu companheiro na maior hostilidade, chamaram o chefe, eu tremia dos pés à cabeça, porque eu sei como eles são duros, né? Os chineses são famosos pela dureza, você sabe que eles executam 1000 pessoas por ano, quem paga a bala ainda é a família, sendo que no ano passado eles executaram 2000 pessoas. Então você nunca sabe o que vai acontecer, mas graças a Deus eles apenas me fizeram apagar aquela imagem, depois que eles viram que a imagem estava destruída, me soltaram, mas foi um grande sufoco. Isso aí vocês têm uma ideia da disciplina da China, né? Por todos os lados, né, vem esses soldados, assim, todos ali, uma disciplina incrível, né, marchando. A cidade é muito policiada, né? Polícia para todo lado. E essa disciplina não é só na polícia, é em todos os níveis. Porque, por exemplo, numa loja de departamento que tenha 5, 6 pessoas trabalhando, antes do trabalho e depois do trabalho, eles ficam na frente da loja, fazem exercícios, cantam, é completamente diferente daqui, né? A disciplina lá realmente é forte. Isso aí é um exemplo do breakfast chinês, né? Aquele pãozinho branco típico e ovo, né? Muito ovo, de manhã é ovo com arroz, é o que eles mais comem. E aí a gente já está na cidade de Chengdu, que é o santuário dos pandas, né? Foi um dos primeiros lugares no mundo que esses pandas se desenvolveram em cativeiro, porque os pandas, você sabe, eles têm muita dificuldade para reproduzir. Eu achei até engraçado, porque parece que eles põem até filme pornô para eles, para incentivar a transação. Eles vivem isolados, assim, nas florestas. Outro problema que eles também tiveram, quase foram extintos, é pela alimentação, porque eles só se alimentam do bambu. Então, acabando o bambu, eles também ficaram sem alimentação. Na verdade, é muito interessante, porque esses animais, eles já têm 8 milhões de anos na Terra, eles antes eram carnívoros, né? E eles foram evoluindo até se tornarem herbívoros, vegetarianos agora. E esse santuário dos pandas aí, ele é sustentado por grandes organizações, tanto chinesas como do mundo inteiro. Eles, as pessoas, assim, por exemplo, o Banco Mundial, sei lá, uma outra empresa grande, adota um desses pandas e é responsável, então, pelo crescimento dele. E outra coisa que dificulta muito, assim, o desenvolvimento desses pandas é que eles nascem, gente, com 4 centímetros, é uma coisinha pequenininha, tamanho de um ratinho. Então imagina, essa mãe imensa, quando cai aquele filhotinho, aquela coisinha, então ela rejeita, entendeu? Então a mãe não cuida do filhote. Então eles são criados que nem bebês, entendeu? São amamentados, eles são completamente dependentes, né? Assim como o ser humano, eles têm que aprender tudo, né? Depois que eles nascem, eles têm nome igual crianças aí, cada um tem um nome. E ali então vem gente do mundo inteiro, esse santuário aí, reis, rainhas, príncipes se encantam com esses pandas. O Nixon ganhou um de presente, que foi para os Estados Unidos, que foi o maior sucesso também. Esse aí é o Red Panda, né? O panda vermelho, que ele parece assim muito diferente, né? Vamos dizer que primos, assim, é uma espécie diferente. Esse Red Panda também é muito raro, ele está completamente em extinção. Parece só, se não me engano, é China, Nepal, Burma, Butão, os países ali da Ásia que tem ainda. No resto do mundo não tem mais. E depois, então, a gente fica ali um tempo se divertindo com eles, que eles são muito engraçadinhos, assim, igual criança mesmo. E depois tem esse pequeno museu, onde a gente pode ter mais informações sobre eles. Ali a gente, né, vê eles nascendo, né, como eles são criados, e ali tem um museu bastante interessante também, com muita informação. Aí para vocês verem, ó, ele está medindo quando ele nasce, um recém-nascido. É impressionante essa disparidade, né? Eles nasceram tão
pequenininho. Pois é, gente, é isso. Tem muita coisa para falar da China. É um país assim de uma diversidade incrível. Na verdade, a China é um planeta dentro do nosso planeta. Assim como tem lugares, cidades assim trepidantes, né, como Xangai, Pequim, tem lugares isolados na montanha que as pessoas vivem do que tem ali, entendeu? Se as roupas são feitas. Viajando com o Biquíni.